Já está. Bom dia a todos. Eu vou dar início a este webinar por uma questão de agenda para não falharmos aqui com os prazos. Temos uma agenda apertada que gostávamos de cumprir. O meu nome é Tiago Vaz Serra. Eu sou um dos gestores da VSM Investment Studio, que é um ecossistema de lançamento de startups e de promoção do empreendedorismo. Eu gostava de uma forma telegráfica, e dado que o assunto hoje é muito interessante, gostava só de vos transmitir aqui 3 ou 4 ideias sobre o que é o VSM Investment Studio, o que é o nosso ecossistema, e depois passaria para o Luís para falarmos do tema de hoje, que é o investimento de impacto. Ora bem, o VSM Investment Studio, na prática, é um grupo de pessoas ligadas ao empreendedorismo que procuram partilhar entre si ideias de negócio e formas de favorecer a criação e a expansão de novas iniciativas empresariais, vulgo startups. Neste momento, somos cerca de 103 membros, dos quais 25 já investiram em startups, mas somos 103 pessoas interessadas em partilhar informação sobre estes temas do empreendedorismo e em procurar oportunidades de negócio. Temos 6 mentores no nosso grupo. Neste momento, ao dia de hoje, estamos a suportar 25 startups, das quais a LES, que vai hoje fazer este webinar, é uma delas, e temos 4 veículos verticais de investimento organizados por temas. Portanto, é um dos nossos pontos mais importantes, é que fazemos o investimento em startups, não através de uma pool de investimento generalista, mas sim de uma pequena pool de investimento temática. Este grupo é gerido, como eu já disse, por mim, que já tenho alguns anos de experiência em temas relacionados com investimento e com empreendedorismo, baseado em Lisboa, que é onde eu estou, juntamente com o meu sócio Jorge Dott, em Madrid. Já fazemos isto há alguns anos juntos, portanto já vendemos startups, já criámos, já fechámos, portanto já fizemos um pouco de tudo. Temos nos últimos anos mais de 75 startups financiadas. Temos 6 mentores a trabalhar connosco em diversas áreas de atividade, portanto, no fundo, com a lógica de que as startups precisam de apoio em áreas distintas até se tornarem empresas autónomas. Procuramos entre os membros do nosso clube clusters de temas específicos de investimento. Claramente temos um cluster mais forte que é relacionado com a energia. Neste momento, nos nossos membros, estamos a financiar várias startups aqui neste setor. Depois também estamos com alguma presença no agroalimentar, Internet of Things, educação, e depois temos ainda finanças descentralizadas e saúde e bem-estar. Transversal a todas, temas de transformação digital e temas de impacto, que é o que vamos ver hoje. Relativamente às entidades que nós já constituímos até hoje, temos 4 entidades de investimento especializadas, uma em sustentabilidade, que foi a primeira que apareceu, VSM Capital. Temos ainda uma de energia, esta também já com alguma presença no mercado e também um projeto francamente interessante. Em 2019, antes da pandemia, lançámos um de transformação digital, que está neste momento a apoiar 2 startups, o lançamento de 2 startups, e o mesmo na área agroalimentar, sobretudo no biológico, em que temos também 2 startups a serem apoiadas. Portanto, só para vos dar uma ideia, nos últimos anos já nos passaram pelas mãos, nos últimos 2 anos, mais de 250 startups. Nós procuramos fazer aqui uma triagem e depois trabalhamos com algumas na sua expansão. Hoje o tema, como eu disse, é o impacto. Nós temos uma startup já praticamente desde o início da VSM Capital, deste nosso veículo de sustentabilidade, que temos vindo a trabalhar com uma startup ligada ao investimento de impacto. A startup chama-se LES, é dirigida pelo Luís Amado, que é o nosso sócio da LES, que é especialista em estratégias de impacto. Eu acho que é um tema francamente interessante para nós vermos hoje, porque muitas vezes nós falamos de impacto, fala-se agora muito, nós próprios discutimos isto com o Luís, e eu digo, desde o início que estamos a fazer investimentos de impacto, e ele diz, isso não é investimento de impacto, vocês o que estão a fazer é o que qualquer empresa devia fazer na sua atividade normal. Portanto, para fazer impacto é preciso ir muito, muito além disso, é preciso uma série de métricas, é preciso fazer um acompanhamento regular de uma série de variáveis, e às vezes estas variáveis e esta análise mais fina do que é o impacto é que falha. Portanto, toda a gente diz que faz impacto, de facto qualquer empresa devia ter um impacto positivo na sociedade, senão não seria uma empresa, e agora hoje nós queríamos tentar aprender através da LES o que é que isso é na prática, quais são as variáveis que temos que trabalhar.
Portanto, mais uma vez, o meu nome é Tiago Vaz Serra, sou um dos gestores deste grupo de Business Angels. Eu ia passar agora rapidamente para o Luís a palavra e vamos então aprender um bocadinho sobre impacto. Obrigado, Tiago. É um gosto estar aqui hoje e poder falar um bocadinho deste tema que me é muito querido. Tenho aqui um desafio de agenda, de conseguir nos próximos 5 minutos passar a palavra ao Miguel Martins, que simpaticamente acedeu a estar connosco e que vai ser um bocadinho o testemunho daquilo que eu acho que já se vai fazendo nesta área do investimento de impacto e que eu resolvi convidar já depois de termos combinado este webinar, daí esta ginástica de agenda, porque já vão perceber porque daqui a um bocadinho a razão de ser deste convite. Portanto, vou tentar nestes 5 minutos dar um bocadinho do enquadramento e começava por vos desafiar com esta frase de nos motivar porque é que faz sentido falarmos nisso, não é? E esta frase poderá parecer muito radical, muito inovadora, mas na verdade ela é do Henry Ford, que alguém queria vender carros pretos a toda a gente e portanto nem era assim uma pessoa tão sonhadora como isso, mas que na verdade já achava que um negócio que só gerasse dinheiro não era verdadeiramente um negócio que valesse a pena. E portanto com isto a necessidade de perceber que os negócios têm que gerar mais do que dinheiro e de aparecer esta ideia do investimento de impacto em que o investimento que é feito, e portanto nos negócios também deverão refletir essa postura, tem que ter uma parte que pode acompanhar e deve o retorno financeiro, porque senão os projetos deixam de existir e, portanto, também não tem impacto nenhum. Isto é bom que nunca se esqueça. Mas que tem que também ter outras variáveis que deverão ser quantificadas e mensuráveis o melhor possível e acaba por ser esse o desafio. E, portanto, temos estes investimentos que não focando só no dinheiro, têm como intenção contribuir para um impacto social positivo, podendo perceber que isso pode ser gerido e medido, como não sabemos como não medimos, não conseguimos gerir, e portanto contribuir de forma crescente para que este tipo de investimento possa vir a ser cada vez mais uma realidade. E a verdade é que a realidade é como a dos outros investimentos. Quem está envolvido são vários stakeholders, desde o tipo de investidores que é diversificado, até as fases em que ele pode ser feito, que podem ser diferentes, e inclusive de haver intermediários e serviços que podem ser prestados, tal como estamos habituados a ver no universo financeiro. Temos aqui, se calhar, uma localização ou um posicionamento, se quisermos dizer assim, diferente em termos do investimento, tendo em conta a importância do lucro e do impacto social. Teremos na ideia geral de investimentos uns que serão focados apenas no lucro e teremos na parte da filantropia só a parte social e os investimentos de impacto posicionam-se aqui numa fase, numa situação intermédia, sendo que alguns poderão ter mais em conta o retorno do investimento e outros o impacto. O retorno do investimento em termos financeiros. Eu ainda estou a ajustar a linguagem. Temos um universo, lá está, muito variado, que no impacto se junta mais aqui nesta parte verde, em que a parte do retorno do capital não é deixada de ter em conta, mas a evidência do impacto é também tida em conta como uma variável igualmente importante. Só para ter uma ideia de como é que este posicionamento se pode materializar, e dando aqui um exemplo desta EQ, que é uma das empresas de investimento de impacto que conheço, portanto, a grande diferença, e já falaremos um bocadinho mais desta parte do ethical screening e do ESG, que também aparecem muito hoje em dia na conversa e no universo, e de percebermos como é que isto se enquadra com o investimento de impacto, mas a verdade é que o impacto está mais deslocado aqui para a direita, no sentido de contribuir com soluções, que é a grande diferença em relação ao ESG, ao investimento socialmente responsável, que continua já a ter algumas preocupações em termos éticos, de não causar qualquer prejuízo e até de beneficiar todos os stakeholders, mas poderão não ter a ideia de contribuir com soluções que possam vir a medir-se, que estejam a ser implementadas e que estejam na realidade a contribuir para criar um impacto positivo. E essa é a grande diferença para os outros tipos de investimento. Só um exemplo de como é que isto pode ser medido, para termos uma ideia.
não termos aqui as medidas de retorno financeiro, mas do impacto causado, quer no planeta, quer nas pessoas, que podem ser medidas de forma vária, dependendo dos projetos que são, mas sempre de forma objetiva e quantificável, de forma a ser acompanhado ao longo do tempo, como todos gostamos de fazer nos investimentos que temos. Em termos do cenário que temos hoje em dia, cada vez mais é uma realidade com um crescimento grande e cada vez mais a penetrar em vários setores e em várias geografias. Eu tenho aqui alguns dados para partilhar convosco deste Annual Impact Investor Survey da Gini que foi feito e que dá uma ideia de que este mercado tem já 750 billions, milhares de milhões de dólares como investimento. Eu estou aqui a pensar que vou passar rapidamente estes slides e se depois quiserem teremos tempo para ver um bocadinho as características, mas a ideia é de que a diversidade existe, tanto geográfica como em termos de setores e até dos instrumentos de investimento e que tem crescido cada vez mais em termos da sua sofisticação e da penetração que tem, com um crescimento significativo, como podem ver pelos dados que aqui estão, em áreas que têm a ver muitas delas com claramente assuntos que vemos como preocupações sociais e com mas em que aparecem não os governos a intervir, mas também os private equities e outros instrumentos financeiros a ajudar a esse desenvolvimento e a sensação de que isto é para continuar a crescer, apesar de precisar ainda de várias adaptações e de trabalhar em várias áreas. O que tem-se verificado é que a verdade é que as performances são compensadoras, tanto em termos dos retornos financeiros como dos retornos medidos a nível daqueles outros indicadores de impacto que vos estava a mostrar. E, curiosamente, em termos de Covid, apesar dos indicadores financeiros serem prejudicados, os de impacto continuam a ser mais sólidos do que isso e, portanto, a dar alguma resiliência à questão. Uma oportunidade grande a nível do que é possível fazer dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que muitos deles são possíveis de endereçar com projetos deste tipo, com investimento facilmente ajudando a ser medido o impacto, até pela maneira como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ajudam a fazer e, portanto, muitos dos investimentos de impacto estão alinhados com estes objetivos, como podem ver aqui. Eu estou a acelerar e depois podemos falar, portanto, esta diferença do impacto e do ESG já falámos brevemente, podemos voltar aqui, porque queria dar a palavra ao Miguel Martins, que é partner da Grosvenor, que foi um dos fundos que se certificou nos últimos 15 dias como empresa B Corp, que é o primeiro do setor em Portugal, do setor financeiro em Portugal, e essa é a ferramenta que eu depois gostaria de falar um bocadinho convosco, mas achei que fazia sentido termos a experiência de alguém que já pegou nisto e a ideia do que é que pode, o que é que sentiu ao usar esta ferramenta e o que é que pensa desta ferramenta em termos da gestão da sua entidade e até da interação com potenciais investimentos que possam vir a fazer e dada os constrangimentos de horário que tem por estar envolvido em projetos da presidência da União Europeia que já se tinha comprometido e nós também já tínhamos este horário, a única maneira de encaixar era este bocadinho e portanto eu sei que ele tem 5 ou 10 minutos para estar connosco e queria aproveitar isso e depois retomaremos a linha de raciocínio que estava a partilhar convosco. Miguel, se quiser ter a bondade de partilhar connosco as suas ideias e o que lhe surgir que faz sentido partilhar neste enquadramento, agradeço imenso. E agradecer já a disponibilidade dentro do constrangimento que tem. Ok, Luís, muito obrigado. Obrigado também, Tiago, por me permitir estar aqui e boa tarde a todos. Eu iria falar sobre, tentar nos 10 minutos, tentar falar em duas partes um pouco distintas, um pouco como é que nós vemos a sustentabilidade e o impacto na Grosvenor e depois a ferramenta que nós utilizamos, B Corp. Aliás, Luís, foi a vossa prenda de Natal para nós, termos recebido a certificação do B Corp um ou dois dias antes do Natal. Então, eu não quero falar muito sobre mim, mas antes de eu me juntar à Grosvenor House of Investments no início de 2020,
eu passei os 20 anos anteriores a trabalhar para o International Finance Corporation, que é a subsidiária para o setor privado do Grupo Banco Mundial. Então, eu tive 20 anos em Washington a trabalhar sempre na área de sustentabilidade e impacto. Apesar de aqui eu ressalvo um pouco o que o Tiago referiu. Quando se começou a falar em impacto, até o IFC dizia, mas tudo que a gente faz é impacto. E não era bem assim, não é? A forma como nós olhamos para impacto tem muito a ver com... eu sei que o Luís vai usar uma frase do Larry Fink daqui a pouco, mas uma coisa que eu acho muito interessante no Larry Fink é que sim, a BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo e então aquilo que eles dizem tem impacto. Mas o que o Larry Fink está a dizer, se nós quisermos ser muito honestos, não é algo que seja novo. É algo que nós já sabemos há algum tempo. Não é? E se nós quisermos, por exemplo, ir ao início de 2020, quando foi a última reunião presencial de Davos antes da pandemia, o grande tema que foi discutido em Davos foi foi definir o propósito das empresas na quarta revolução industrial. E esse propósito dessas empresas tinha 3 pilares muito grandes, não é? Um deles tinha a ver com o stakeholder engagement. Nós temos que envolver todos os stakeholders se quisermos ser uma empresa responsável e se quisermos ser uma empresa que na realidade tem futuro. A segunda é que qualquer empresa tem que criar valor, mas tem que ser um valor sustentado e um valor partilhado. E isto liga com o primeiro ponto. A empresa que cria só valor para os acionistas não vai ser uma empresa que tem um bom futuro. Não é? Tem que criar para todos os stakeholders que estão envolvidos. Particularmente para o stakeholder mais importante, que é o cidadão, que somos todos nós. E o terceiro pilar do que foi definido e do que hoje é conhecido como o Davos Manifesto é que as empresas têm que fomentar a prosperidade, particularmente no longo prazo. Então, uma citação que para mim é mais importante que o do Larry Fink é, na realidade, a do Paul Polman, que era na altura o CEO da Unilever e foi uma das primeiras pessoas de relevo que teve a coragem de dizer a partir de hoje a minha empresa vai deixar de produzir relatórios trimestrais. Isto teve um impacto imenso e teve inicialmente negativo para a Unilever, mas depois passou a ter sentido. Porque se nós estamos a falar em prosperidade a longo prazo, essa prosperidade a longo prazo não é compatível nem é mensurável no curto prazo. Tá? Então, na Grosvenor, quando nós olharmos para sustentabilidade e para impacto, e eu estou a utilizar estas duas expressões porque elas têm conotações diferentes, mas na realidade o que está na base não é muito diferente. Então, na Grosvenor, quando nós olhamos para sustentabilidade, obviamente ela é definida como os 3 Ps, que inicialmente era pessoas, planeta e proveitos, que hoje em dia já não é mais proveitos, que é prosperidade, porque tem que integrar toda esta conversa que nós estamos a ter em termos de envolvimento de todos os stakeholders, do médio e longo prazo e da criação de valor. Então, passou a ser prosperidade, mas nós olhamos também para outras 2 grandes áreas. E essas áreas são a área de criação de valor e a área de desenvolvimento de soluções. O Luís falou há pouco em oportunidades de negócio. Por exemplo, se nós olharmos para os ODS em exclusivo, nós estamos a falar de uma oportunidade económica na casa dos 2,5 a 3 trilhões de dólares por ano até 2030. Então estamos a falar de muito dinheiro, não é? E esse dinheiro existe lá fora, ele tem que ser direcionado, de uma forma certa e responsável e sustentável para os projetos que precisam deles. Então, mais uma vez, temos a área da criação de valor, que nós olhamos, e aí olhamos para a área não só de gestão de riscos, mas também para a área de criação de oportunidades, e depois como é que isto se junta em termos dos retornos que dá para a empresa e para todos os stakeholders. E depois temos as áreas das soluções, em que, mais uma vez, temos 3 grandes blocos. Um deles são as métricas, os outros são os novos modelos de negócio que nós temos que desenvolver, e depois temos a área da liderança. E a área da liderança é crítica, porque se nós olharmos para o mundo empresarial, as pessoas que gerem as nossas empresas, os nossos políticos, até pode ser que tenham
o que seja necessário em termos de coeficiente intelectual para gerir essas empresas, mas nós também temos que começar a trazer uma outra vertente, que é a vertente do coeficiente emocional. Então, existe um trabalho muito grande que tem que ser feito em termos de capacitar a liderança com aquilo que são as dimensões críticas dos líderes do futuro, não é? Mas mais no plano de negócio, se nós olharmos para, eu falei em métricas e modelos, a razão por que eu estou a falar nisto é porque há aqui uma questão que para mim é crítica. Nós medimos o sucesso de uma economia com base no PIB. O PIB foi algo que foi criado para a primeira revolução industrial. É algo que está completamente desajustado para aquilo que nós precisamos hoje em dia para medir economias. Okay? A única coisa que o PIB faz, e a pessoa que desenvolveu o PIB e que ganhou um prémio Nobel por isso, ele sempre disse, o PIB mede o valor económico e financeiro de uma economia, mas não mede o bem-estar da população. Essa última frase foi praticamente esquecida. Não é? Nós temos que traduzir isto para o setor privado. Aliás, temos que traduzir isso para o setor público, para o setor privado, para tudo, não é? E então, uma das coisas que nós fazemos na Grosvenor, como quando procuramos e analisamos projetos em que pensamos investir, é ir além desse capital económico e financeiro. Começar a trazer para a equação também aquilo que é chamado o capital natural e o capital humano. E eu poderia passar muito tempo a falar sobre isto, mas um exemplo bem simples. Se nós utilizarmos as métricas que temos hoje em dia e olharmos para uma árvore, a árvore tem mais valor se estiver cortada do que se estiver viva. Então, aqui há algo que é dramaticamente e drasticamente errado, não é? E se nós medíssemos todas estas variáveis e as estivéssemos a medir há várias décadas, talvez não tivéssemos hoje o problema que nós temos, que é o problema das mudanças climáticas. Muito rapidamente, e para finalizar, nós estamos muito contentes com a certificação B Corp. Eu, na minha vida anterior, quando eu estava no Banco Mundial, era algo que eu recomendava sempre às empresas em que nós investíamos em mercados emergentes. Porque não é só uma questão de marketing para a empresa, não é só uma questão de ter um selo de aprovação de uma empresa que é reconhecida internacionalmente como uma empresa que há muito tempo trabalha temas ambientais e sociais. É mais do que isso. E nós sentimos isso, eu sei que a Ana Rita está nesta call, estou a vê-la ali. O que a certificação B Corp também nos dá é, no processo para conseguir essa certificação, não é um processo fácil. Não é? É um processo que toma tempo, mas é um processo que é crítico para as empresas absorverem e integrarem no seu DNA aquilo que é trabalhar investimentos sustentáveis e investimentos de impacto. Okay? Foi um processo que nos demorou algum tempo, mas foi um processo com o qual nós aprendemos muito. Não é? E o facto de ter passado por ele permitiu-nos não só pôr o check em todas as caixas que eram necessárias para a certificação, mas permitiu-nos também, de um ponto de vista interno, de um ponto de vista organizativo, de nos prepararmos para fazermos uma melhor análise dos projetos que nós agora estamos a começar a analisar. E eu, Luís, terminaria por aqui, porque também não quero estar a tomar muito tempo da sua apresentação, mas mais uma vez muito contente com a certificação, muito contente por partilhar estas palavras convosco. E estou disponível para, no futuro, falarmos em mais detalhes, se assim acharem por bem. Muito obrigado, Miguel. Tinha aqui, se tiver um minuto, duas perguntas que apareceram no chat e que eu poderia responder, mas acho que seria muito interessante ouvir a sua perspectiva, que é, uma delas é se o impacto de um projeto tem na sociedade e no ambiente é mais importante para o investidor do que a rentabilidade do investimento, e outra, quais as métricas de impacto que os investidores procuram? Neste momento, ainda não, portanto, isto na primeira pergunta, neste momento ainda não é. Mas não é porque nós não estamos a medir as coisas certas. Okay? Porque se nós estivéssemos a incluir aquilo que eu referi como o capital natural e o capital humano, nós rapidamente perceberíamos... Olha, eu aqui dou-lhe um exemplo concreto no qual eu estive envolvido. Eu esqueço sempre o nome desta palavra em português, os mangroves, que acho que se chamam os mangueirais. Eu fiz um projeto na Tailândia em que nós medimos o valor dos mangueirais,
o valor económico ou financeiro dos mangueirais. E neste caso estávamos a falar, isto foi há 3, 4 anos atrás, o valor que nós apurámos foi $1000 por hectare. Okay? Isto é o valor que o setor privado põe nos seus balanços e é o valor que, neste caso, o governo da Tailândia punha no seu PIB. Okay? Se nós fôssemos analisar o valor deste mangueiral, ou manguezal, incluindo o capital natural e o capital humano, nós estávamos a falar de um custo de $28.000. Okay? Porque essas árvores deixavam de sequestrar carbono, deixavam de ser proteção contra inundações, a biodiversidade da região alterava-se por completo, os peixes mudavam-se para outro lugar, os pescadores tinham que se mudar para outro lugar, a cidade ou as vilas ficavam abandonadas. Se nós formos medir isto tudo, estamos a falar de valores completos, estamos a falar de um diferencial de $29.000, ok? É porque nós não medimos isto que ainda não é claro para o investidor que a rentabilidade do investimento tem que incluir isto. Tá? Em termos das métricas de impacto que nós utilizamos, elas entram dentro da componente ambiental e da componente social. A componente social é mais difícil de medir e nós temos uma série de métricas, portanto, o Sustainable Innovation Fund que nós lançamos, ele foca-se em 5 setores prioritários, que é a agricultura, a indústria, energia renovável, economia azul e saúde e ciências da vida. Para cada uma destas áreas, nós temos um scorecard diferente com KPIs diferentes. Okay? Os KPIs sociais são mais difíceis de medir e são mais difíceis de incluir portanto, na análise de investimento, mas são igualmente importantes. Os outros, qual é que é, portanto, medir quais são as emissões de gases de efeito de estufa que tem, qual é que é o impacto ambiental que esses eventuais projetos têm. Por exemplo, um projeto que para mim foi um projeto fabuloso, em que eu estive envolvido no Brasil, teve a ver com a criação de um biodigestor. Nós trabalhamos com uma empresa que fazia criação de porcos e que tinha um impacto ambiental completamente negativo. E nem se preocupavam com a comunidade ambiental. O que é que aconteceu depois disso? Nós, juntamente com eles, criámos um biodigestor que criou um ecossistema fechado, em que eles não só aproveitavam os resíduos sólidos dos animais para gerar metano, onde ganharam dinheiro porque conseguiam vender créditos de carbono, como depois de todo esse processo, passado 3 meses, terem passado por uma série de câmaras que faziam a limpeza dos resíduos sólidos, tinham água que alimentavam as plantações de soja que depois iam dar de comer aos animais. Está a ver? Então, isto foi um scorecard ambiental que foi desenvolvido para esta empresa, era um scorecard que não existia antes. Então, essas métricas, existem métricas muito genéricas, mas aquilo que é importante reter, de um ponto de vista de investidor, é que cada setor e quase cada projeto requer uma customização dessas métricas ambientais e sociais para que se consiga medir os impactos. Obrigadíssimo, Miguel. Muito obrigado. Até breve. Luís. Eu vou ter que vos deixar agora, mas estou disponível. O Luís tem o meu contacto, pode partilhar com todos vós se quiserem continuar esta conversa mais tarde. Tá, muito obrigado, Miguel. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Luís. Sim, vou retomar. Eu queria deixar aqui uma nota de otimismo e uma pergunta também para ti, já neste período intercalar. Agora que Portugal está praticamente a atingir o último lugar da União Europeia em termos de PIB per capita, existe algum ranking desse outro PIB alargado que se possa também ir consultando para nos levantar a moral, dado que no PIB calculado à maneira antiga nós estamos praticamente na última posição, e se não estamos vai ser uma questão de tempo. É uma pergunta que deixo para ti. Não, eu acho que como perceberam do que o Miguel falou e do que nos traz aqui, até da disrupção que tentei introduzir ao princípio, estamos numa fase de que as coisas estão a ser questionadas, mas ainda a ser construídas, e portanto para melhorarmos a nossa moral, não temos ainda assim nada que possa ser equivalente ao PIB, mas podemos ir procurando algumas coisas que vão correndo melhor e tentando implementar algumas que já existam, e era um bocadinho por aí que queria entrar agora
no seguimento Vamos ao slide da Goldman que Sachs, estávamos a falar. Já o estão a ver ou não? Tenho que partilhar outra vez. Eu estava a vê-lo, mas vocês não. E retomando um bocadinho, eu até vou dar aqui um passo atrás em relação ao que estava antes de entrar no da Goldman Sachs, só para vos dar a ideia de que isto, na verdade, está na ordem do dia. O que tem aí à direita são coisas que eu apanhei no último mês, nas últimas 2-3 semanas, no Financial Times. E, portanto, isto está na ordem do dia. E só retomando um bocadinho aquilo que estávamos a falar atrás, do diferenciar o impacto do ESG e do socialmente responsável. O impacto, na verdade, foca-se muito nesta mudança se quisermos chamar de paradigma, que o Miguel falava, de o PIB não chega para medir e, portanto, temos que medir mais qualquer coisa e medir de forma positiva. O que é que isto está a trazer de forma positiva? Porque, para mim, as outras duas aproximações, como podem perceber aqui pela maneira como elas são definidas, acabam por ser muito menos disruptivas e muito mais na ótica de uma compliance com aquilo que já está instaurado e com o que é mais tradicional, e de não fazer ondas, e até vou mostrar que sou bem comportado e que tenho preocupações quer a nível social, quer a nível ambiental. Mas, na verdade, é mais do mesmo e o sistema está a arrebentar. Percebemos que mais do mesmo não dá e que provavelmente não estamos a medir as coisas certas. Inclusive a Goldman Sachs tem também já esta aproximação ao investimento. Obviamente, estando numa fase de transição, é complicado as pessoas dizerem vamos acabar com o que sempre se fez e vamos fazer completamente diferente. Começa-se a fazer diferente, sempre com este foco, como também podem ver aqui, do conseguir medir o impacto direto produzido quando falamos do investimento de impacto. E quando começamos a falar do medir o impacto produzido, fala-se também, e o Miguel já abordou essa parte, da importância do propósito e de porque é que as empresas existem, como o Tiago tinha dito ao princípio. Se não for para criar qualquer coisa de bom, é complicado que a sociedade as aceite como uma entidade benéfica, que as pessoas se queiram levantar de manhã para ir trabalhar querendo, vão trabalhar sem querer, porque não foi de propósito, não é? Nós quando fazemos qualquer coisa sem querer, e desculpa, não foi de propósito, portanto se calhar as pessoas de manhã vão trabalhar sem propósito, portanto vão sem querer, desculpa, não foi de propósito, fui sem querer, não é? Porque eu não sabia qual era o propósito com que ia. Portanto, o propósito é sempre crucial. Falou-se também do BlackRock e do Larry Fink, e eu trazia-vos aqui o exemplo das últimas notícias que têm aparecido sobre a BlackRock e da aposta que tem sido feita pela BlackRock no sentido de propósito, impacto, e das decisões que têm sido tomadas. E ainda hoje saiu esta notícia, ou ontem, do obrigar à adoção de net zero até 2050, e apesar disso no Financial Times vem este comentário que tem aqui em baixo à direita, que parece que está só a responder e não na linha da frente, o que mostra bem a velocidade com que tudo isto está a começar a mexer, não é? E, portanto, não vermos a BlackRock sim como alguém que já está a fazer muito, mas na verdade isto está alinhado com aquilo que começa a ser a mudança da nossa sociedade, porque estes dados que vos mostro aqui do Endelman Trust Barometer mostram bem que as pessoas acham que as empresas têm que ser responsáveis por aquilo que fazem e melhorar as condições nas comunidades em que operam e ter em conta todos os stakeholders e não apenas os acionistas, como já tínhamos falado há pouco. E também não é novidade, isto já aconteceu há uns tempos, que, nomeadamente por parte das empresas e muitos dos CEOs, reconheceram já que isso era preciso fazer, que era preciso ter em conta todos os stakeholders e as suas preocupações. E quando aconteceu isso, o B-Lab, que é a instituição que gera o movimento B Corp, lançou no Financial Times no dia seguinte este desafio. Então vamos trabalhar juntos porque nós temos as ferramentas e acreditamos que isto vai funcionar para todos se usarmos as ferramentas. O desafio está em encontrarmos estas ferramentas que permitem fazer isto. Estas ferramentas do B-Lab são já usadas por muitos fundos de investimento. Tem aqui os fundos que já são certificados como B Corp, com a Groves logo ao princípio, quer nos mercados, atuar em mercados mais desenvolvidos, quer nos mercados emergentes. E a experiência deste tipo de ferramentas
que eu tinha pedido um bocadinho ao Miguel para partilhar, mas que vou encontrar aqui outra forma de partilhar convosco, também o sentimento de alguém que as usa e que depois gastarei um bocadinho a explicar-vos o que é que são e quais poderão ser as vantagens de as usar. Vamos ver se a tecnologia colabora para vos conseguir mostrar o que queria mostrar. Se não estiverem a ver ou a ouvir, por favor, digam. Bridges Ventures is an impact investment fund started in 2002 in the UK, investing in businesses that are located in or serve underserved communities. In 2013, we launched a US fund, so we'll be investing in high-growth companies in the health, education, and sustainability sectors in underserved communities in the United States. One of the first conversations we have when we make an investment decision is whether or not we think the company is best for the world and would score highly. We are in the United States a Gears rated fund, and we'll ask every one of our companies to go through the full Gears rating. What personally motivates me is that, our companies are doing such great work, and I really want to share that with our investors, their other investors, the community that they operate in. It's really what sets them apart from other companies, and it's what sets us apart as investors. We think that the B-Impact Assessment is a great tool for businesses at any stage to just learn the breadth of business practices that their peers have either wrestled with or adopted. And so whether you're a small company just getting going and professionalizing or a larger one that hasn't gotten to the tougher areas, there's always a room for improvement. And to be able to benchmark against the right size, stage, geography will allow the companies to focus on those things that they really should be by nature of a larger pool of their peers addressing through their business practices. I mean, just going through the process of the rating has been so eye-opening for us. It's pointed out different areas that we need to improve in our own operations. So just the process itself is really valuable. The data that you get out of it is really valuable. I would recommend a fund to become Gears rated because it really gives you access to a lot of data on non-financial metrics, and it gives you a lot of insight into your own operations and areas of improvement. The tools that have been built, the analytics capabilities are so straightforward that it's hard for me to understand how you could be a sustainable or responsible or impact investor without at least using this as your starting point. Bom, ficou aqui mais ponto de vista de alguém que conhece a ferramenta e vou passar a entrar um bocadinho aí também de encontro um bocadinho ao que o Bernardo Matos pergunta no chat de como é que tudo isto poderá funcionar e deste desafio que no fundo estamos a chegar lá é de que, ok, é preciso medir para conseguirmos gerir, para conseguirmos perceber como é que estão os investimentos ou aquilo que poderemos querer investir, precisamos de indicadores, como é que se chega lá, o que é que podemos ter em relação a este desafio e mais uma vez de apresentar isto como gerir de propósito para criar impacto, como é que então eu vejo se esse impacto, existindo o propósito, como é que eu posso ter aqui um conjunto de ferramentas que me ajude. E estas ferramentas do movimento B Corp então integram a empresa, procuram passar a empresa como no seu todo e abordando-a de uma forma global, medindo e comparando com pares e inclusive apontando caminhos para melhorias. O que ouviram falar há pouco do GIRS Rating está baseado nesta ferramenta, portanto é uma aproximação mais da ótica de investimento usando a ferramenta que é este B-Impact Assessment, que no fundo é um assessment que cobre 5 áreas diferentes que vão da governance aos colaboradores. Poderão estar aqui a dizer, mas então onde é que está aí a cadeia de abastecimento? A cadeia de abastecimento está coberta, existem perguntas no assessment que cobrem essa área, tem aqui uma hipótese de perceber um bocadinho a profundidade a que o assessment vai e inclusive em algumas das perguntas são feitas se faz screening dos fornecedores, se existe política de fornecedores, portanto como vem aqui o Fair Trade, Supply Chain, tudo isso está coberto com algum cuidado e penso que da experiência que tenho
é bastante exigente. Eu, outro dia, numa das empresas, a Symington, que é dos vinhos que é certificada, fizeram uma pergunta, o que é que acham que perguntaram-lhes a eles, felizmente preferi que fosse a eles do que não a mim, porque assim ficamos com mais uma noção de quem está no real e não de quem está tão metido pelo lado da ferramenta. Quanto é que achavam que uma empresa normal, cumpridora, teria em termos de pontuação no assessment, e eles disseram 50 ou 60. O máximo são 200 e o pedido para poder ser elegível para certificação são 80. Portanto, isto dá-nos um bocadinho a ideia de como é que esta ferramenta tenta medir o impacto positivo que as empresas têm através destes indicadores e destas métricas que vão sendo abordadas ao longo do assessment, de uma forma que é bastante pedagógica, se quisermos dizer assim, porque está com a maior parte das vezes em opção de escolha múltipla, e portanto é possível perceber qual é a opção que eu escolho e quantos pontos eu tenho, e qual é a opção melhor e outra melhor a seguir, e o que é que eu posso fazer para chegar lá e poder ter mais pontos. Inclusive a ferramenta permite que estes outros objetivos seguintes, que eu posso identificar como querendo lá chegar, ou seja, a opção seguinte, seja marcada como objetivo, com reminders e com a possibilidade disso poder ser partilhado com outros, e portanto ir gerindo e deixando até comentários em cada uma das perguntas. Luís, tu não estás a partilhar o ecrã, não sei se tens noção disso. Não tinha, não. Então, espera aí um bocadinho. Estou-me só a ouvir a mim. Então, é interessante esta parte das ferramentas, vermos. Sim, pronto, isto era para ilustrar a parte que vos falei das ferramentas do ser global, aqui não perderam nada, era só mesmo para não verem a minha cara. Aqui as 5 áreas, portanto aqui esta já fazia um bocadinho de sentido de perceberem as áreas que estão a ser cobertas, agora já estão a ver, certo? Já estão a ver o ecrã agora, não? Olha, eu não. Não? Não. Não. Ainda não está. Desculpem. Há aqui qualquer coisa que não está a colaborar. Já está. Já está ali. Ok, pronto. Esta era a parte que vos dizia das 5 áreas de que estava a falar, só para ficarem com uma ideia, e do que é que cada uma delas vai cobrindo, portanto, de alguma profundidade. Luís, põe as áreas outra vez, desculpa lá. Vamos passar por elas outra vez. Vamos passar por elas, está bem. Sim. Governance, ambiente, trabalhadores, comunidade e colaboradores. Era esta que eu vos dizia que poderiam estar à espera de ter aqui a cada abastecimento, mas que está coberta, como podem perceber, no meio destas áreas. E aqui estamos a passar outra vez por elas, um bocadinho aqui tipificadas por um ícone cada uma delas, e dá-vos uma ideia só de um bocadinho do que é que está em cada uma delas. Isto são entre 100 a 200 perguntas por empresa que são feitas no conjunto e tipificadas de acordo com três pedidos que são feitos à entrada, que é qual é o tamanho da empresa em termos de colaboradores, qual é a área geográfica em que opera e qual é a área de negócio. E, portanto, perante estes 3 indicadores, estas áreas são ligeiramente customizadas, porque não faz sentido que se vá perguntar a uma empresa de advogados se usa fertilizantes químicos, mas numa empresa agrícola isso fará sentido. E, portanto, há aqui estes ajustes que são feitos. E mesmo ao longo depois do assessment, também consoante as respostas que são dadas, há questões que são abertas ou não, dependendo da resposta que é dada anteriormente. E, portanto, são cobertos estas 5 áreas e que são possíveis de quantificar. Cada pergunta tem um determinado pontuação, e como vos dizia, depois é possível ver quais são as outras, e tem perguntas daqui, deixo-vos aqui alguns exemplos, mas para quem tiver curiosidade, não só estou completamente disponível, como basta registarem-se, respondendo um bocadinho aqui também ao desafio do Bernardo que tinha aqui feito e que eu já tencionava responder. Isto é uma ferramenta aberta. Não existe qualquer custo de entrada, a não ser o investir uns minutos em fazer o registro e pôr estes dados que são pedidos e criar o assessment, porque às vezes as pessoas pedem, manda-me o assessment tipo. Não existe o assessment tipo, não é? Existe o assessment para cada empresa que se registre. Aliás, uma ideia que vos pode dar, para vos dar a ideia de qual é que é a abertura e a abrangência da ferramenta, nós temos 100 mil pessoas a usar a ferramenta e ainda não temos 4 mil empresas certificadas. Portanto, a ideia da ferramenta e dela ser uma ferramenta de gestão é uma realidade, e muitas destas até terão a ser fortemente impactadas porque estão a trabalhar no sentido de chegar lá, mas não têm sequer ainda condições para se certificar porque ainda não atingem o tal limiar dos 80 pontos.
Ao fazer a certificação, fica-se com este BI, se quiserem chamar, do que está a fazer, com o benchmarking com as empresas pares nas várias áreas também e em termos de pontuação global. Todas as empresas que são certificadas têm este BI público e, portanto, é possível consultá-lo e perceber quem é que está melhor e pior noutras áreas, e existe também bastante informação disponibilizada em termos das boas práticas de cada uma, com que é possível aprender dentro do movimento, e essa é uma das perspectivas do movimento, é ajudar a que todos vão crescendo. Neste momento há várias empresas que se comprometeram a ser net zero até 2030 e estamos a criar um programa para que todos percebam o que é que podem fazer para lá chegar, sendo que uns já fizeram o diagnóstico das suas emissões e, portanto, podem partilhar isso, e outros têm soluções para as reduzir e outros para as mitigar, e portanto, isso tudo vai sendo alvo de trabalho conjunto dentro do movimento, o que faz com que a maior parte das empresas que são certificadas, ao longo do tempo, melhorem a sua performance, porque têm também este guia que as ajuda a crescerem nestas áreas que apontámos e que para elas são relevantes, e para mim é muito recompensador ver que empresas como a Ovion, que se estão a recertificar, me vêm ter comigo e dizem: Luís, já olhámos para o assessment novo e temos aqui 6 áreas identificadas como áreas em que queremos trabalhar porque achamos que ainda não estamos bem e que nos vão aumentar a competitividade. E, portanto, a ferramenta, na verdade, serve para guiar a empresa e para crescer, e não só para obter uns pontinhos para ser certificado, porque depois tenho aqui uma maneira de me comunicar. Obviamente que isso também é importante e também é relevante e também passa uma mensagem e também é visto como bom, quer em termos de angariar talento, quer em termos das parcerias, em que empresas me dizem que eu chego ao mercado americano e, por dizer que sou B, há uma série de checklists que são postas para o lado, quer em termos do poder vender mais produtos de grande consumo. Assim, entanto, é neste momento já o B no rótulo das suas garrafas, e eu tenho tido feedback de muita gente dizer: Luís, eu agora compro muito mais este vinho porque gosto de ver lá o B e, na dúvida, até escolho este. Portanto, tudo isto são também vantagens que temos vindo a verificar. Só para vos dar aqui mais duas ideias em relação à ferramenta e ao que é que ela tenta medir, porque acho que é esta a parte importante. Para além destas 5 áreas, ou melhor, em cada uma destas 5 áreas, há também a tentativa de tentar englobar no assessment o modelo de negócio específico de cada uma das empresas e o impacto que isso possa ter para a sociedade, aquilo que nós chamamos o IBM, ou seja, o Impact Business Model. E, portanto, em cada uma das áreas há umas perguntas que permitem tentar perceber, que nós chamamos de gatekeeping questions, perceber se essa área faz sentido ou não ser mais detalhada no sentido de apropriar o valor criado para a sociedade por determinadas empresas. Eu não me vou alongar muito aqui, depois se tiverem curiosidade poderei falar isso com quem entender, ou mesmo na parte das perguntas, mas no fundo o exemplo seria: se estamos a falar de uma empresa que está na área das energias renováveis, ela na área do ambiente, para além de tudo aquilo que poderá cumprir e fazer bem como uma entidade empresarial preocupada com o ambiente, também vai impactar na sociedade cada vez que vende o seu produto, e portanto isso deverá ser também contabilizado como impacto. Portanto, há aqui esta tentativa de fazer essa medida. Falámos também da importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Faz amanhã 1 ano que foi lançada esta ferramenta do SDG Action Manager, que no fundo resultou desta visibilidade que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável passaram a ter e da necessidade que foi percepcionada como por parte dos CEOs e de quem está a gerir as empresas de incluir esta vertente de sustentabilidade no seu dia-a-dia e na sua maneira de estar e de contribuir e até de se comunicar e de ir medindo, e que, portanto, se percebeu que este Impact Assessment cobria todas essas áreas, mas não as quantificava, e portanto foi feito um trabalho durante 1 ano com o UN Global Compact no sentido de criar uma ferramenta semelhante à que vos acabei de escrever do Impact Assessment, mas que no fundo começa por identificar quais são os objetivos de desenvolvimento sustentáveis mais relevantes para a empresa, porque trabalhar com 17 é um bocadinho difícil, e depois de também fazer o benchmarking. Já é possível hoje em dia com os dados que entretanto foram sendo reunidos com as outras empresas, e de dar indicação para aqueles que foram identificados como os mais relevantes, como é que cada um deles pode vir a ser trabalhado. Obviamente isto é uma ferramenta muito menos estruturante do que o Impact Assessment, que vai às operações, portanto esta vai muito mais
àquilo que a empresa está a criar em termos de objetivos de desenvolvimento sustentáveis, e poderá ser interessante para a comunicação e divulgação que a empresa quer fazer do seu posicionamento em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. É uma ferramenta que não tem validação, portanto, no Impact Assessment, quem quiser ser certificado submete o seu assessment para validação para uma equipa internacional que depois vai pedir evidência das respostas que foram dadas, normalmente na base documental, nos casos em que é necessário com alguma visita, e depois informalmente não. E depois também 10% podem ser visitadas sem aviso para confirmação dos resultados durante o ano. Aqui nós não fazemos nenhuma validação, não é feita validação nenhuma dos resultados que são inseridos, portanto é basicamente uma ferramenta de trabalho para a empresa. Só dizer-vos também que o facto de a ferramenta ser aberta permite que ela tenha uma utilização variada e portanto, há quem a use, e passámos ali de raspão pelo B-Analytics, mas o B-Analytics não é mais do que uma forma de aglutinar vários B-Impact Assessments e de os poder comparar uns com os outros, e que é uma ferramenta que também foi desenvolvida e que é usada, por exemplo, pelo Banco da Colômbia, que apesar de não ser uma B Corp, usa os critérios B Corp para avaliar todos os projetos em que tem o seu dinheiro. E portanto, isto parece-me um bom exemplo de como é que alguém que está a seguir projetos pode usar esta ferramenta como forma de escolha, de decisão entre quais é que investe, quais é que não investe, até de gestão de portfólio, no sentido de que eu tenho aqui 5 áreas, se calhar quer ter 3 melhores numa área e 2 melhores noutra, e posso com isso também ir gerindo e tentando ter um portfólio mais equilibrado, ou de acordo com aquilo que eu defini como sendo a minha estratégia, independentemente do termo ser o equilibrado ou não. Eu tinha mais 2 ou 3 coisas só para fechar, mas abria agora o espaço a alguma questão que exista. Estou a ver que já alguém escreveu aqui qualquer coisa no chat. Tenho aqui o Filipe. Do ponto de vista do impacto social, qual o state of the art em Portugal, excluindo as multinacionais, por exemplo, estará o ecossistema startup sensibilizado para o tema, principalmente empresas que não tenham impacto com o objeto principal. Filipe, é engraçado perceber a evolução e eu tenho sentido nos últimos 3 meses uma evolução muito grande, e tentando ser também, ficando ancorados a isto de que temos que medir e temos que ter dados, mais do que falar sem ter dados. Devo dizer que nas últimas 3 semanas não houve nenhuma semana em que não me ligasse uma startup a dizer que queria ser B Corp. E isto é um sinal, não é? E nós temos uma dificuldade que é o B-Impact Assessment, para ser completo, obriga a que as empresas tenham um ano, porque faz perguntas sobre como é que foi o ano anterior versus este ano, em termos da retenção de talento, de cumprir objetivos ambientais, etc. E existe um formato que resolve essa questão, que é o Pending B Corp, em que as empresas, ao assumir nos seus estatutos que estão de acordo com o processo de ter todos os stakeholders envolvidos nas suas decisões, podem ter durante 12 meses esse estatuto de Pending B Corp. E tenho vários processos desses a decorrer com empresas que estão a começar e com esta ideia de poder vir a ser uma empresa B, porque já estão-se a estruturar logo à partida com estas preocupações nestas várias áreas. Portanto, esta ferramenta pode servir não só para as empresas fazerem, que já estão em determinada fase da vida, fazerem um visitar de áreas que às vezes ficam um bocadinho menos abordadas, e é esse o feedback que eu tenho tido, é que quando fazemos o assessment vamos abordar áreas que às vezes deixávamos um bocadinho mais descuradas, como os que estão a começar poderem estruturar várias áreas e logo à partida terem essa preocupação com as diferentes áreas. Em termos de tenho um impacto como objetivo principal ou não, eu acho que isto é uma discussão difícil, não é? Porque eu acho que todas as empresas... Voltamos à história do propósito. O que eu costumo fazer nas conversas que tenho é perguntar, mas porquê que a tua empresa existe? E já fiz esta experiência de perguntar às pessoas numa sala, quantos de vocês sabem qual é o propósito da vossa empresa? E a média que eu tenho é que 10% sabem. E, portanto, é pouco, não é? As pessoas vão trabalhar sem querer, porque não sabem qual é que é o propósito. E todas as empresas deverão ter um impacto social e perceber qual é que ele é.
e à volta dele poder criar depois as suas operações e tudo isso que faz sentido que tenham da forma mais sedimentada possível. Portanto, eu tenho alguma dificuldade nessa vertente do impacto ou não impacto. Luís, posso fazer uma pergunta que eu também tinha Sim. aqui? Tem pouco, antes desta da Sofia, tem a ver um bocado com esta pergunta. Sim. Filipe. Nós, no nosso ecossistema, como tu sabes, temos falado várias vezes sobre fazer esta certificação e sobre como é que se consegue que uma startup, que às vezes é uma ideia ou é uma empresa numa fase relativamente embrionária, tenha estas preocupações e, sobretudo, tenha dinheiro para fazer estes processos, que são processos que até podem custar algum tempo / dinheiro, e numa fase da vida das empresas em que há aparentemente muitas outras prioridades, não é? Para além disto, digamos assim. Tu levantaste aqui esta ideia que eu por acaso não conhecia do Pending B Corp e portanto, de colocar nos estatutos, ou seja, logo quando se vai constituir um projeto empresarial, ter algum documento ou alguma carta de intenções ou algum sítio onde os sócios ou os gestores se comprometem com determinadas ações que poderão um dia levar a ser B Corp. Isto no concreto, consegues só concretizar ligeiramente mais o que é que na prática isto pode querer dizer para uma startup? É fazer o quê na prática? É agarrar nos estatutos e incorporar lá 2 parágrafos que estão disponíveis online e que eu até estava aqui, se calhar não vou encontrar tão rápido como queria, mas podia pôr e posso pôr aqui para partilhar, que no fundo é uma das coisas que também é pedida durante o processo de certificação, mas que pode ser feita após a certificação, nos casos das empresas que têm mais de um ano, em que se diz que as decisões que serão tomadas terão em conta todos os stakeholders envolvidos e não apenas os acionistas. E esse é um requisito legal muito claro, que está disponível online, inclusive é com as palavras que podem ser usadas em Portugal, tendo em conta a legislação portuguesa, e que podem ser adaptadas com ligeira flexibilidade. A minha experiência aí, o que eu digo é, se as palavras não te fazem confusão, usa essas, porque depois para mudar uma palavra quando se mete advogados e então um oceano pelo meio, a coisa às vezes demora um bocadinho, mas podem ser adaptadas. Tem havido já quem não tenha usado exatamente as mesmas palavras e tenha tido na mesma a coisa aprovada. E portanto, esse é o requisito que é feito. Em relação ao tempo, é verdade que isto exige tempo, mas é mais do tempo do que o dinheiro, porque isto está feito para que a própria empresa possa fazer o seu assessment por si com a prata da casa, não é? Portanto, o que estamos a falar é de estruturar um projeto. Os investidores, normalmente, quando as pessoas também temos os promotores muito focados só em eu quero vender e não tenho nenhuma estratégia, no fundo isto obriga a parar um bocadinho e a pensar quais são as áreas que é importante desenvolver para que isto tenha um bocadinho os alicerces para que depois a coisa não caia pela base, não é? E ser pending B Corp é uma coisa que se pode divulgar? E pode-se divulgar e usar como ferramenta de promoção. Eu tenho muitas das que estão agora a querer fazer que querem exatamente isso porque estão em fase de angariação de capital, de identificação de colaboradores, de colaborações para as quais isso é um bom cartão de visita e, portanto, também querem usar isso como uma mais-valia, obviamente, não é? Eu pus aí o requisito legal e também que é comum a todos os... quer às pending, que é quem é pedido que isso seja feito logo no início, quer às outras que depois terão que, a certa altura, incorporar isso, e também aqui alguma informação sobre as pending B Corps, para quem tiver curiosidade de espreitar. Em relação ao que a Sofia pergunta de complementar as certificações da APSER, eu vejo esta ferramenta como complementar a quase todas as certificações. Outro dia tinha uma pergunta de alguém, de um CEO, a dizer: tenho aqui alguém no board a perguntar-me porque é que nós somos B Corp e não somos Ecovadis.
E eu disse, olha, porque o Ecovadis, porque já é mais do que Ecovadis, porque o Ecovadis está focado numa parte muito mais ambiental e da cadeia de abastecimento e das relações com os fornecedores, e aqui, como perceberam esta ferramenta é muito mais englobante e quantifica no meio dela todas essas certificações. Algumas das perguntas que estão aqui no assessment dão oportunidade a quem já é certificado, diga que é certificado, e com isso seja valorizado o impacto que está a ter. E, portanto, como vos dizia, para além de ser mais englobante, eu não vejo isto só como uma certificação. Acho que seria pobre. Às vezes dizem, o Luís é o responsável da certificação. E não sou responsável da certificação. Sou responsável por tentar promover o movimento que tem por trás uma ferramenta que pode conduzir à certificação, quando essa certificação é vista como uma mais-valia, quer porque eu faço parte de um universo no qual tiro vantagens, quer porque posso me comunicar, quer porque esse universo me cria vantagens para a minha comunicação. Tenho também percebido que muitas das vezes este impacto que as empresas criam é difícil de comunicar pelas próprias, porque parece que estão a armar em boazinhas. Eu faço isto, eu ajudo aquilo, eu estou a contribuir para aqui, e portanto muitas das vezes têm algum prurido, e é perceptível em fazer isso. O facto de haver alguém que tem um chapéu por cima e que diz, há uma série de empresas com boas práticas, aqui estão estes exemplos, e aconteceu-me já este ano ter um programa na televisão em que me pediram para dar as empresas B como um exemplo de empresas a contribuir de forma positiva para a sociedade. Se eu poderia falar, eu disse com certeza, com todo o gosto, mas eu quero falar 2 minutos e a seguir as empresas que mostrem aquilo que elas fazem. E, portanto, depois tivemos a Symington a explicar os trabalhos os postos de trabalho que criava no Douro, a Oviona a explicar como é que se relacionava com a comunidade de Loures e como é que a desenvolvia, etc. Em relação à postura da LES perante este cenário que me está aqui a ser perguntada pelo Bernardo. Vamos lá ver. Há aqui duas vertentes deste cenário. Uma é esta parte mais institucional de divulgação da ferramenta, de apoio às dúvidas que existem no processo, de como é que eu faço, como é que eu não faço, não estou a perceber esta pergunta, quais são os próximos passos que eu tenho de certificação, que é a parte que cabe ao B-Lab, que é a parte de presença institucional do movimento que gere as B-Corps. Depois existe a questão de Luís, mas eu até preciso de identificar propósito e eu não sei ainda qual é o propósito da minha empresa. Então, a ILS pode ajudar a identificar esse propósito e trabalhar no sentido de identificar o propósito. Luís, mas eu bati na barra, eu tenho 60 e para certificar preciso de mais de 80. E então, como é que eu vou fazer na parte de governance, como é que eu vou fazer na parte de ambiente, como é que eu posso melhorar aqui, quais são as medidas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo que posso implementar, no sentido de vir a ser mais impactante e até eventualmente me poder vir a certificar. Então a LES aí pode ajudar. Mas pode ser a LES, como pode ser, como vos digo, a prata da casa. Não estou aqui a pôr-me em bicos de pés, nem me faz sentido ser assim. Poderíamos estar a dizer que na parte de governance até posso trabalhar com os advogados com quem já trabalho, na parte de ambiente, se tiver um consultor ambiental, pode trabalhar com esse consultor ambiental, naquilo que identifiquei como relevante para fazer. Ora bem, não havendo mais questões... Não sei se há alguma mais questão ou não, eu tinha aqui só um wrap-up final, no caso de não existirem mais questões. Tens um wrap-up final? Tenho, mas... Então avança, que já temos 1 hora e depois também faço uma conclusão rápida. Mas posso só deixar aqui se tiverem mais alguma questão que me queiram pôr por e-mail, deixar aqui o meu e-mail que está a funcionar. Está aqui um funciona menos bem, mas este funciona. E é só fechar, então, já estamos a chegar à hora, eu começo a falar das coisas com entusiasmo e demora um bocadinho mais, que partilhar convosco as razões porque é que este modelo de trabalho da ferramenta B-Corp pode ser bom também para os investidores e já tivemos aqui a falar muito sobre a parte dos projetos, mas que também, dado o universo, pareceu-me que fazia sentido falarmos nesta parte mais ligada aos investidores. Isto não vem da minha cabeça, vem de alguém que gera um fundo, não é? E já tivemos também um bocadinho a partilha dessa perspectiva por parte do Miguel, mas a ideia de que, e até já aqui nas questões abordadas, não é? Do que o Filipe fez a pergunta de que esta originação de que se eu estou preocupado com empresas
com uma determinada postura, o facto de elas estarem no processo de certificação é um indicador desse tipo de preocupações, é uma ajuda em termos de benchmarking e de perceber quais são como é que esta empresa se posiciona em relação aos outros, em termos de uma parte mais de conhecer melhor a empresa, em termos de due diligence, e até depois de poder monitorizar, como vos dizia, de acordo com aquilo que possam ser objetivos a vir ser marcados, porque é fácil dentro do Impact Assessment perceber onde é que se está e até onde é que se pode chegar, e pela forma como o assessment está montado e da escolha múltipla, importante de poder criar objetivos e ir medindo a evolução que está a acontecer, e temos assistido também à valorização do facto de ser B Corp na fase do exit, porque isso é percebido como uma mais-valia. Temos tido várias empresas a certificar-se como B Corp antes de se cotarem em bolsa, e isso tem tido sempre bastante sucesso. A Bolsa de São Paulo tem já critérios de B Corp para a admissibilidade em bolsa, e temos cada vez mais empresas cotadas em bolsa a decidirem ser B Corps, o que é também uma boa indicação, penso eu, deste facto que vos deixo aqui dito por outros que não eu, da importância que pode vir a ter estas ferramentas no cenário de mudança em que o PIB deixa de fazer sentido, que vivemos atualmente. E, portanto, a ideia é muito disto do propósito à performance, termos aqui maneira de conseguir ir medindo o que é que estamos a fazer cada vez melhor e cada vez de uma forma mais ancorada àquilo que são as novas necessidades do tal novo indicador ou indicadores que vamos tendo que criar, uma vez que os PIBs e aqueles que estamos habituados a conviver com não serão os melhores e não são claramente os mais suficientes, e não são com certeza suficientes para aquilo que são as necessidades que sentimos hoje em dia. Luís, deixa-me fazer então a conclusão. Queria aproveitar para agradecer a todos a vossa presença neste webinar, dizer que nós no nosso ecossistema de empreendedorismo levamos estes temas muito a sério, apesar de não ser fácil, porque há muita coisa a acontecer nestes ecossistemas de empreendedorismo e às vezes não é fácil parar para pensar nestes temas, mas levamos isto a sério desde o início. E agradecer a todos os que participaram, em especial ao Luís, António, ao Miguel. Desculpa interromper-te. António está a partilhar o ecrã, desculpe. Pode deixar de partilhar. A Rita. Pois está. António Elvas. O António ia me mandar um e-mail. Não, dar um e-mail para ele próprio. Exato. Mas António Elvas, pode parar de partilhar o ecrã, se faz favor. Posso partilhar o meu? Assim apareço eu, não é? Sim, se faz favor. Pronto, hoje o tema foi impacto, como já perceberam, e gostávamos de receber feedback, positivo, negativo ou neutro, do que aconteceu. Quem tiver essa disponibilidade era bom, e sobre o interesse potencial destes temas. A Rita e o resto da equipa da VSM Investment Studios estão a preparar já um novo webinar, sensivelmente daqui a 15 dias, em que convidámos uma consultora de fundos europeus de referência do panorama nacional, para nos vir falar um pouco sobre o que é que existe hoje e a caminho em termos de incentivos, sobretudo para a área das startups, incentivos ao lançamento e ao crescimento de startups, incentivos financeiros europeus, que tenham a ver também com os fundos novos que se espera que apareçam na segunda metade deste ano 2021, mas também com o que já existe hoje, porque já existe muita coisa que já está perfeitamente em andamento, e então achávamos que é possível que tenha bastante interesse organizarmos uma sessão sobre isso. E, portanto, dito isto, despeço-me e até uma próxima oportunidade, e muito obrigado e boa tarde para todos. Deus, Obrigado obrigado a todos. Obrigado, Luís.